Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Paulo Salamuni, representando o atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruit. Salamuni é advogado, fundador do Centro Acadêmico Sobral Pinto, da PUC Paraná, procurador do município de Curitiba, advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado do Paraná, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Paraná. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Curitiba e secretário municipal. É coligado ao Partido Verde e seu número de campanha é o 12. A mediação é da jornalista Gisele Camargo e a sabatina de Paulo Salamuni você acompanha agora. Paulo Salamuni é advogado, fundador do Centro Acadêmico Sobral Pinto, da PUC Paraná, procurador do município de Curitiba, advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado do Paraná, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Paraná. Foi eleito vereador, presidente da Câmara Municipal de Curitiba e secretário municipal. Coligado ao Partido Verde, o PV, tem como número de campanha 12. É com você, Gisele. Obrigada. Bom, candidato, Fruit se elegeu prefeito em 2012 em uma aliança com o PT. Em 2014, o atual prefeito candidato à reeleição apoiou a reeleição de Dilma Rousseff à presidência. Em um dos programas no horário eleitoral de TV, no entanto, o candidato Fruit utilizou a imagem dos protestos que pediam o impeachment da presidente, inclusive fazendo menção à República de Curitiba. A candidatura critica a incoerência política de seus adversários nessa eleição, mas não vê incoerência em celebrar os protestos contra a ex-presidente de quem recebeu apoio e apoiou politicamente. Como o senhor Paulo Salamuni analisa essa situação? Boa noite a todas, a todos. É uma alegria estar aqui. Quero, em nome do atual prefeito e, obviamente, no meu entendimento, futuro prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, trazer as homenagens dele e dizer que foi por uma absoluta coincidência de agenda que ele está num debate na Mitra, juntamente com outros candidatos, coincidiu a agenda e eu modestamente venho aqui representá-lo. O prefeito Gustavo Fruit foi por 2 vezes preterido como candidato a prefeito, mesmo sendo ele o deputado que foi responsável pela abertura deste processo de mensalão na CPI dos Correios, e todos vocês hão de se lembrar disto. E hoje toda essa grande reformulação foi pela atuação do deputado federal Gustavo Fruit, que foi um dos relatores da CPI dos Correios. E por 2 vezes foi preterido pelo então ex-governador e presidente do PMDB, Roberto Requião, para ser o candidato a prefeito, quando era o melhor e o mais preparado do partido. Depois, quando esteve no PSDB, a mesma coisa, também em relação ao governador Beto Richa, que não o permitiu ser candidato a prefeito. E, neste sentido, ele, sendo alijado deste processo, quase que como uma última tentativa, fez uma aliança, que naquele momento uma aliança pequena, era quase um milagre, a eleição, com o Partido Verde e o Partido dos Trabalhadores. E manteve essa aliança, governou junto, e a opção depois foi exatamente no momento da ruptura quase que oficial desta aliança, foi quando aquela tentativa
da nomeação do ex-presidente Lula por parte da presidente Dilma Rousseff, na tentativa de dar um foro privilegiado ao ex-presidente. Agora, neste sentido, não há nenhuma incoerência, porque se no governo federal tivemos o problema do mensalão, do petrolão, no governo estadual do PSDB, tivemos o problema da Lava Jato, tivemos o problema da Operação Quadro Negro, notícias de corrupções lá e cá no governo do Paraná, quase que institucionais. Aquilo que não ocorreu na Prefeitura de Curitiba. Não há uma única denúncia de escândalo nesta administração, nem na Câmara Municipal, que tive o privilégio de presidir, e neste privilégio de presidir, acabamos com 246 cargos em comissão, acabamos com os contratos de publicidade. Se vocês lembram, há 4 anos atrás, a Câmara imersa num mar de corrupção, de denúncia, de escândalo, ponto biométrico para todos os servidores, senha para os vereadores da presença das sessões, não há mais voto secreto. Tiramos literalmente a Câmara Municipal das páginas policiais. E da mesma forma, em termos de transparência na Prefeitura, em termos de transparência, pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria Geral da União e pelo Instituto Etos, para não ficar só no nível governamental, Curitiba foi considerada a capital mais transparente do Brasil. Então, nesse aspecto, houve este rompimento e, neste sentido, existem em todos os partidos pessoas boas e pessoas ruins. A corrupção é o cupim da República e não é privilégio de um governo. Se houve o rompimento, o Partido dos Trabalhadores tomou a sua postura, o seu caminho, assim como hoje o candidato Tadeu Venere, por exemplo, vai na UPA, que a sua a doutora Miriam Gonçalves é vice-prefeita, e quando ela está fechada a UPA para reformar, critica o fechamento da UPA porque está sendo reformada. Quer dizer, quando também fazia parte do governo, e o fechamento é momentâneo para uma reforma que devia ser elogiada. Portanto, cada um seguiu o seu rumo. Neste momento, a aliança do prefeito Gustavo Frutti é do PDT, tem o PV como vice, o PPS, o PTB e o PRB. Esta é a aliança, não vejo incoerência, e cada um que responda pelos seus atos perante a população. O senhor é vice do candidato Frutti. Os candidatos acusam a atual gestão de não ter feito nada por Curitiba. O que o senhor tem a dizer sobre isso e poderia apontar ou listar os principais avanços realizados na gestão Frutti? Olha, esta é a maior leviandade que os candidatos cometem. Maior leviandade de leve, sem aprofundar. Primeiro o seguinte, sabe o que estes candidatos eu acho que queriam? 3 coisas. Que mantivesse a grama cortada, isso até nós estamos conseguindo, que asfaltasse todo o centro da cidade de Curitiba e pintasse, né, naquele estilo Spielbergiano, luz, câmera e ação, e pegasse os moradores e moradoras em situação de rua e colocasse embaixo do tapete. Aí seria a maior administração do mundo. Como não fez nada? Todos os viadutos e pontes que foram deixados pelo ex-prefeito Luciano Dutti, que não veio disputar a eleição para defender o seu governo aqui, todos, pegou a ponte estaiada com 3% da obra. Ele não faria essa obra, 120 milhões de reais. Foi ver para tentar desfazer, rompeu o contrato. Se rompesse o contrato, o prejuízo para a cidade seria imensurável, bilhões, milhões. Então, levou até o final a obra, pagou todas as obras. Sabe quanto custou esse viaduto? 120 milhões de reais. Mas acabou esse viaduto. A única cidade do Brasil, do PAC, da Copa, que entregou todas as obras. A rodoferroviária, a Marechal Floriano, o viaduto da Marechal Floriano, que este já foi ele que fez. 23 milhões de reais contra 120 da ponte estaiada. Em todos os indicativos foi a cidade que mais fez. O que ele não fez foi fazer propaganda. Economizou 100 milhões de reais, foi o governo que menos gastou em propaganda. Agora, chegar em 30% para a educação pública,
30%, 1 bilhão e 600, quando o mínimo constitucional é 25%. Não é uma obra imaterial? Se todos falam em educação, educação, educação. Quando se chega na saúde, está aqui o consultório, o projeto do consultório da nossa professora, a Mariane, está aqui, a coordenadora, um projeto que foi feito pela sensibilidade social de um prefeito que é humanista. Por que nunca foi feito o consultório social? Por que nunca teve um aparelho adaptado para a pessoa deficiente? E a educação do Brasil, vocês viram agora pelo IDEB, primeiro lugar do Brasil, das capitais. Sabe quantos alunos integrais tem aqui na cidade? 86% dos alunos. Sabe quanto custa uma creche, um CEMEI? 2 milhões para construir, 2 para manter. Nós temos 204. Sabe quantas refeições são servidas na cidade de Curitiba? 500 mil por dia. É a única cidade em que a creche é tempo integral do Brasil, das capitais. Então dizer que não foi feito nada, o que mais podemos fazer? Saúde. O mínimo constitucional é 15%. Sabe quanto o nosso governo aplica? 21% da saúde. É 1 bilhão e 600 milhões, sendo metade disso do município, que perfazem os 21. Os 30% é integral do município. Então, sob todos os indicadores e aspectos, o que mais me chama a atenção, que dos 9 candidatos que vêm falar para vocês, 6 ou 7 não têm a menor noção disso que eu estou falando para vocês, não estudaram a cidade. E o que sobra, um ex-prefeito, vem com as suas teses spielbergianas, falta com a verdade, não diz da onde vai tirar o dinheiro para tocar com uma vara de condão e fazer dessa cidade um castelo de faz de conta. Ele não governou, a parte dos estudantes aqui de direito, quando ele foi prefeito, não governou com a lei de responsabilidade fiscal. As ruas da cidadania e faróis do saber que ele diz que fez, nós estamos pagando 20 anos depois. Hoje você tem uma lei de responsabilidade fiscal que não te permite passar. Agora, ele era aliado do Jaime Lerner, traiu o Jaime Lerner, foi com o Requião, traiu o Requião, está abraçado com o Beto Richa, lá. Que tipo de coerência tem esta pessoa? É bom perguntar para ele, se vem aqui, conversa franca faz bons amigos. Sob todos os aspectos e sentidos, foi a administração que mais fez. Não fosse o prefeito Gustavo Fruit, com o seu temperamento, a sua humildade, o seu preparo, porque é doutor, porque tem doutorado. Não é o urbanista que diz que é urbanista e que os outros são políticos. O cidadão foi vereador, deputado estadual, federal, ministro defenestrado do turismo, a sua nau só sobrou, e vem dizer que ele não é político, que ele é o técnico, e que os outros são políticos. Então, pelo amor de Deus, mente descaradamente. Descaradamente. E hoje eu fiz uma pergunta para ele, ele ficou... Nós estamos pagando a sua conta até hoje. E Curitiba quer eleger um prefeito, não um imperador. E outra coisa, eu quero dizer, por todos os indicativos, foi o prefeito que mais realizou. Não fosse o prefeito Gustavo Fruit, esta cidade estaria colapsada. Sabe quantos aparelhos públicos o pai do Gustavo, há 30 anos atrás, administrava? 246. Sabe quanto ele tem hoje? 2.680 para administrar. Não fechou uma creche, não fechou uma escola, 86% em ensino integral, 1% para cultura. Pelo amor de Deus, sobre todos os indicativos, foi o prefeito que fez. E não fosse ele, estaria Curitiba tipo Porto Alegre, estaria Curitiba tipo Rio de Janeiro, estaria Curitiba como 17 estados que estão agora decretando calamidade financeira das suas contas. Só segurou porque tinha alguém sério e responsável, consequente, à frente da cidade de Curitiba.
Próxima questão, a gestão Frutti se aproxima do fim e, mais uma vez, o metrô de Curitiba não saiu do papel. Ao mesmo tempo, o atual prefeito critica constantemente o modelo de licitação do transporte público de Curitiba. O senhor, como vice da atual candidatura, não acha que faltou talvez um pouco de iniciativa por parte da atual gestão Frutti em buscar uma alternativa para ampliar e modernizar o transporte público? E dentro ainda da questão do transporte público, eu pergunto qual que é a sua opinião sobre o Uber. Bem, o seguinte, tranquilamente, metrô, projeto maravilhoso do metrô, não é algo superficial. Nós funcionamos com a maior frota e os maiores ônibus do mundo. Eles não conseguem mais dar conta da demanda. Não é para dizer que é bonito, que a cidade tem metrô, é pela capacidade dos passageiros, do tempo. Bom, o metrô está pronto. Sabe o que atrasou o metrô? Vocês têm noção, por exemplo, eu vou dar um dado para vocês aqui. Vocês têm ideia de quantas solicitações do Ministério Público em 3 anos e meio para a Prefeitura? Quantos ofícios? Ministério Público, Tribunal de Contas, etc, etc. 40 mil para responder. O que atrasou foram essas diligências. Aí uma em cima da outra. Você não é mais dono da tua vontade, você tem que seguir o que a lei fala e diz. O metrô está pronto, o projeto foi elogiado pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, e falo com você aqui objetivamente, se tiver dinheiro federal, vai ser construído o metrô. Se não tiver dinheiro federal, não vai ser construído o metrô, porque não tem cidade no mundo que construa o metrô sem dinheiro federal. Não tem uma cidade do mundo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que se tiver dinheiro, sai. Se não tiver dinheiro federal, não sai. E o projeto está maravilhoso, tecnicamente elogiável por todos os títulos e aspectos. Questão do transporte e as licitações. Fez auditoria na Urbis. Quem rompeu a integração do transporte foi o governador Beto Richa, que subsidiou o tempo inteiro o ex-prefeito Luciano Dutti. Quando o prefeito Gustavo assumiu, ele cortou o subsídio para Curitiba. E aí, com este subsídio, é que desintegrou, eram 9, 10 milhões, mas não desintegrou por parte de Curitiba, e sim de lá para cá. Então não há desintegração do transporte. Quem desintegrou foi lá, Comec, de lá para cá. Feita auditoria na Urbis, na Câmara Municipal uma CPI séria, transparente, sem pressão de empresário, de trabalhador, tudo apurado, sob a minha presidência na Câmara, e a CPI, eu não fiz parte da CPI, mas garanti a maior lisura, apurado e enviado para quem? Para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Eles é que agora precisam tomar. O prefeito não prende e não solta ninguém. Então foi feita sim a auditoria. E R$ 3,70 na passagem é ainda mais barato pelo trajeto do que a maioria das cidades, inclusive da região metropolitana. Em Curitiba, na mobilidade, faixas exclusivas para ônibus. Então, nesse sentido, o metrô é isto, sai se tiver recurso federal, e nós estamos priorizando o transporte coletivo ao transporte público. Questão de Uber e táxi. A postura do prefeito Gustavo Frutti é muito clara. Não tem como ser contra aplicativos, mas é preciso, de uma ou de outra forma, regulamentar esta ação na cidade de Curitiba. Então, por enquanto, é isso que vale. Não pode ninguém sair aqui, chegar aqui na frente da faculdade, da universidade, mesmo que tenha um carrinho de pipoca com drone, que traga aqui na sala, leve e tal, se não tiver o alvará da prefeitura. Todo o trabalho tem que ter alvará. Ninguém é contra aplicativo, nada. Tanto é que tem aplicativos que estão aí liberados. Então, muito claro, nem a favor, nem contra nesse sentido. Para ter um trabalho na prefeitura, é preciso que o Uber sente lá na Urbis da prefeitura, veja como regularizar, e cada um funciona do jeito que achar melhor. E o que está sendo feito para regularizar o Uber? Bom, pergunte para o Uber. Eles bateram da prefeitura para pedir autorização?
Não, estamos esperando ele sentar lá e pedir autorização, e daí recebe a autorização. Ok, em nota no site de campanha, houve responsabilização da Comec e o governador Beto Richa pela desintegração do transporte coletivo. Perfeitamente. Como o senhor coloca, que foi feita uma desintegração por parte de lá. Só que o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, rebateu ao afirmar que em fevereiro de 2015 foi o prefeito de Curitiba que resolveu desintegrar o transporte da região metropolitana e ainda que em 2016 a Comec passou a colocar em média 5 milhões por mês para compensar esse problema. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão e como será a relação com o governo do Estado, que parece um tanto quanto estremecida, caso a candidatura seja reeleita? Não tem essa história de estremecida. Quem se elege é republicano, não tem mais partido, é prefeito, governador e presidente. Deixa as diferenças para essa época de campanha e o povo que escolha. Então não tem, por parte do Gustavo nunca teve. Nunca viram uma ira dele contra... Quem desintegrou o transporte foi o governo do Estado. Até hoje a URBS está esperando eles renovarem os contratos. O que eles querem? Que Curitiba dê dinheiro para as empresas que não teve licitação das empresas da região metropolitana? Mandar dinheiro daqui para bancar empresa de transporte coletivo de outras cidades? Eles estão ficando loucos. Curitiba não é departamento do Estado, não é tesouraria de província. E ele banca e subsidia o transporte coletivo daqui de Curitiba. Quem desintegrou foi o governador e o secretário, que não renovaram o contrato com a URBS, não repassaram os recursos e queriam que a URBS e a Prefeitura de Curitiba repassassem para as empresas de transporte coletivo metropolitano, que é gerida por uma empresa da iniciativa privada. Aqui o gerenciamento é público, porque é da URBS. Lá na Comec o gerenciamento é privado e não tem licitação e não tem um contrato formalmente feito com a Comec da região metropolitana. No plano de governo da candidatura, é mencionado que se pretende implantar novas unidades de saúde em áreas como as regionais do Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, Pinheirinho. Só que durante a atual gestão faltaram recursos para a construção de um dos xodós, digamos assim, do candidato Gustavo Fruit, que seria o Hospital da Área Norte e que teria capacidade para 200 leitos. Se faltaram recursos para a construção desse hospital, que era um dos sonhos do atual prefeito, haverá o suficiente para implantar novas unidades de saúde? Como seria feito esse investimento na saúde? Olha, bom, você praticamente já responde pela tua pergunta, porque qualquer dona de casa, qualquer pai de família, mãe de família, quando tem problemas financeiros, prioriza, tem um orçamento para isso, faça o que é possível fazer. O que não pode é roubar, deixar roubar, tem que pôr na cadeia quem rouba, isso tem que fazer. Agora, você não pode dar calote nas pessoas. Por exemplo, os CMEs, creches, há um déficit, é óbvio. Quem tem um filho, uma filha, um neto, uma neta num CMEI é algo de primeiro mundo. Todo mundo quer 5 refeições por dia, o trabalho psicossocial pedagógico fabuloso. Então, nesse sentido, este governo, o atual governo, vai priorizar, vai tentar abrir mais 3.000 e tantas vagas. Vai tentar a construção, se houver o recurso. Por enquanto, ele está fazendo o quê? De 109 postos de saúde, hospitais, postos de saúde, UPAs, já estão, a ideia é reformar quase 90 desses postos até o final da gestão. Vai construir se tiver o recurso para fazer. Tendo o recurso, se faz. Se não tem, obviamente que nós não vamos dar o calote em ninguém. Agora a gente abre espaço para as perguntas que foram feitas pela plateia. Ótimo, o Ricardo, da comunicação da UFPR, pergunta: qual que é a sua proposta para a solução da FAS? Vale lembrar que a atual primeira-dama afirmou que a FAS da Conselheiro Laurindo era uma filial do inferno. Mais ou menos. Alguém conheceu aí? Eu conheço. Então, e era ou não é? Fala, nós estamos num jogo sincero. A situação realmente é longe do ideal.
Muito obrigado. Vê como ela é elegante. Ela quer me pegar, mas eu pego ela aqui. É bem próximo. Não, ninguém do quer inferno. pegar ninguém aqui. No bom sentido. No bom sentido. Com a maior carinho e consideração. Ali, nesta filial, olha, eu convido vocês, antes aqui, os candidatos aqui que vêm, é fácil falar quem está fora. Por que não dá uma volta com os nossos consultórios de rua? Trabalho belíssimo, sugiro. Está aqui a professora que coordena. Por que não, um dia voluntariamente, tem esse trabalho voluntário? Acompanhe as equipes da FAS. O que havia da Conselheiro Laurindo era muito próximo do que foi falado aqui. Menor, homem com mulher, no chão, falta de higiene, não dava para um ser humano poder ficar lá. Não tinha jeito. Então, por isso que foi fechado. Agora, foi construído, nós temos 10 CAPs aqui. Hoje tem a Casa do Vovô. Os moradores de rua, em situação de rua, boa parte deles vem de fora. E é impressionante, porque é uma idade que está envelhecendo. São pessoas, problemas de álcool, problemas de drogadição, problemas... Outro dia, um médico que saiu, foi para a rua. Nós temos professores, temos médicos. E há um trabalho dessas equipes, é impressionante a dedicação. Há um convencimento, não é como aqui, é muito bonito o ex-prefeito querer fazer uma higienização da cidade. O mundo mudou, ele governa com a cabeça do século passado. São seres humanos que nós temos que ressocializar, tem que tratar com dignidade. Então, foi fechada a FAS, porque era exatamente isso, a FAS, a casa da Conselheiro Laurindo, porque era muito próximo do que bem foi colocado na pergunta. Objetivamente, sim, isto foi espalhado. Antigamente tinha a chácara, esconde, varre para baixo do tapete. Hoje você tem toda a situação. O prefeito Gustavo Fruto é um prefeito humanista, é humano. Entende? Não vai tratar o ser humano como as pessoas querem esconder. E daí eu pergunto para vocês, em São Paulo não tem morador em situação de rua? A cidade está tomada. Não tem no Rio também. Em Nova York tem 60 mil moradores de rua. No metrô de Paris, que nunca teve, tem também. Agora dá a impressão que é só aqui na administração do prefeito Gustavo Fruto. Candidato, mas qual é o plano para os moradores que hoje estão na rua? O plano é este trabalho que está sendo feito. Nós temos casas de acolhimento, temos os CRAS, tem a Casa do Vovô. Hoje você tem uma espécie de creche para os adultos, você tem uma casa específica para LGBT, todo um trabalho que é feito por esses técnicos. Agora, você tem que ter todo o convencimento para tirar. Inclusive tem até uma questão de guarda-volumes, porque sabe, um dos problemas que acabam atrapalhando, as próprias pessoas, tomadas por esse espírito humano, e perfeitamente compreensível, levam para a rua colchão, guarda-roupa, sopa, e isto deve ser feito em consonância com a FAS, porque senão você cria vínculos ali com a situação. Quer dar uma alimentação, vai na FAS que eles dizem como é que faz. Quer levar roupa, para onde vai? Mas as pessoas fazem isso direto. Há um trabalho enorme de retirada de pessoas e ressocialização por parte da FAS na cidade de Curitiba. Próxima pergunta da Rosana do Direito aqui da Unibrasil é o decreto 534, que regulamenta os artigos 15 a 17 da Lei Municipal de número 14.580, de 22 de dezembro de 2014, ela está bem informada. Além de tratar do plano de carreira para professores de educação infantil, também possibilita a aposentadoria com 25 anos de trabalho. Gostaria de saber se realmente os professores de educação infantil conseguirão se aposentar com 25 anos de trabalho e, se não, qual o impasse que impede a aposentadoria desses profissionais? Meu Deus do céu. Obrigado, Rosana.
Eu fui secretário do Desenvolvimento Social no ano de 1987. Antigamente, a creche, lá atrás, parecia um depósito de criança. A mãe deixava lá, pegava um tique, pegava no final da tarde, tipo como se fosse um guarda-volume. Os CMEIs hoje são escolas de excelência. Estes servidores, por esta legislação, eram todas babás, atendentes de creche, auxiliares. E o prefeito Gustavo Frutti, em meio à maior crise dos últimos 70 anos, além de nunca atrasar um mês o salário do servidor, de dar a correção. Sabe quanto foi a média de aumento do salário, a média da prefeitura, quando a inflação no período total de 3 anos e meio, de 28%, 29%, a média foi de 63% de correção para o servidor. Veja como está Porto Alegre, e com tudo isso fez o plano de carreira dos professores de educação infantil. A babá, o atendente, o servidor de creche passou a ser reconhecido como, por esta legislação, como professor de educação infantil. 4.500 servidores que no início, para isso, de cara, já levam a aposentadoria de 25 anos, quando seria 30 e 35 anos. Lógico que vai ser garantido, é por lei, e foi maravilhoso esse trabalho. Nenhuma outra capital, e além deste plano de carreira do educação infantil, o plano de carreira da Guarda Municipal, o plano de carreira do magistério, várias carreiras outras, o plano dos agentes administrativos, de contadores. Sabe quanto tem o fundo da Previdência para garantir esta aposentadoria de 25 anos? 2 bilhões de reais no fundo do IPMC. Foi neste dinheiro que o governo do estado do Paraná invadiu, que como vereadores nós fizemos a lei para regularizar essa carreira. Lá no estado, os deputados do Camburão fizeram a lei autorizando o governador a entrar neste fundo, que aqui no município está preservado. Pegamos com 800 milhões, tem 2 bilhões de reais. E a minha preocupação é que o ex-prefeito falta com a verdade, que é Spielbergiano, de Luz, Câmara e Ação, vai querer entrar para dizer que ele disse que vai fazer 3.500 quilômetros de asfalto, quando a malha tem 4, e o quilômetro de asfalto custa R$1 milhão, só se ele invadir esse recurso, o fundo de previdência. Portanto, está garantida, foi para 4.500 servidores que tiveram um upgrade de respeito, de carreira, tornaram-se professores, foi maravilhoso. E eu, de secretário lá atrás, 30 anos depois, pude presidir a sessão da Câmara que tornaram estes servidores professores de educação infantil. É óbvio, se tem lei, lei não se discute, lei se cumpre. A lei fala isso, será cumprida. Uma última pergunta, porque a partir dos 3 minutos é o tempo da sua consideração final. Em 2016 foi aprovada a lei das doulas, que permite a participação das doulas durante o trabalho de parto, só que o prefeito vetou 2 artigos que permitiam a entrada das doulas no centro cirúrgico, além da entrada do acompanhante da escolha da parturiente. No voto acerca desse veto, o senhor, enquanto vereador, votou pela manutenção do veto. A participação de doulas não onera o poder público municipal e não causa prejuízo a ninguém. Diante disso, qual a sua posição sobre a atuação das doulas e quais os seus motivos para votar a favor desse veto? Perfeitamente, votei e sustento. Porque nós, num primeiro momento, votamos a lei e ficou a garantia que o executivo ia ver a possibilidade legal, né? Porque você, quando vota uma lei, vai para a sanção do prefeito. E a questão das doulas, houve uma série de negociações, mas nós não podemos tomar uma decisão dessa em relação aos hospitais eu não posso legislar dentro de uma UTI, dentro de um hospital, e dizer que eles são obrigados a fazer sem que eles participem dessa decisão. Não tem sentido. Como é que você vai dizer, vem os vereadores de agora, os vereadores autorizam por lei que as doulas têm que ir lá para a sala de parto? Quem vai dizer quem vai para a sala de parto é o médico.
Quer dizer, nós não podemos ser mais realistas que o rei. As doulas ainda não são uma profissão reconhecida pelo governo federal. Então, nós ainda, com a sensibilidade, Curitiba é a cidade que tem mais parto humanizado na maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Lá o trabalho é voluntário, essas doulas, parte delas cobram para fazer, como se fosse uma profissão. E eu não posso... O senhor tem 1 minuto e 40 segundos. Consequentemente, dizer eu sei o que é melhor dentro da sala de parto. Não, os hospitais participaram, tem a lei permitindo, mas houve veto, eu mantive o veto, entendendo ser o mais racional naquele momento. As suas considerações finais. Considerações finais. Volto a dizer, o mais preparado prefeito numa situação de crise sem precedentes é o prefeito Gustavo Fruit. Tocou esta cidade, não deixou colapsar, levou a educação, ganhou o prêmio do IDEB de primeiro lugar da educação, investiu na educação, investiu na saúde, não fechou nenhum aparelho público, não há uma denúncia de corrupção. Portanto, eu quero lhes assegurar que para Curitiba, neste momento, o povo foi às ruas em 2013, pedir o que dos governantes, seja que nível for, pedir seriedade, pedir transparência, pedir sensibilidade, pedir serenidade. E o que aconteceu? Nós em Curitiba temos uma pessoa assim, que é uma pessoa como nós, que está dirigindo a cidade. Então nós não podemos perder esta oportunidade. Não há máfia instalada dentro de Curitiba. O prefeito Gustavo Fruit não loteou a prefeitura, não aceitou ampliar a aliança por isso. 15 segundos. E nós entendemos, podem confiar, a melhor saída nesta eleição é a reeleição do prefeito Gustavo Fruit. Obrigado, desculpe o entusiasmo, mas faço política com Acabou paixão. seu tempo, candidato. E eu muito obrigada pela sua a participação. oportunidade da Unibrasil. Vamos de Gustavo Fruit. O debate Unibrasil especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.